A Hungria finalmente mostrou sua verdadeira face. E a Hungria não pretende abrir mão da compra de petróleo russo, mesmo que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, faça tal exigência. Foi o que declarou hoje o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó. Embora anteriormente Trump tenha declarado publicamente que está pronto para conversar com Viktor Orbán para que a Hungria finalmente se desvincule da dependência russa, segundo autoridades de Viktor Orbán, a Hungria não está pronta para dar esse passo por não poder bombear petróleo de outras fontes, o que não é verdade. Mas é revelador que até mesmo Viktor Orbán, que chamava Trump de quase seu melhor amigo, simplesmente se recusa a fazer o que Donald Trump pede. Mas será que o petróleo russo é realmente uma questão de sobrevivência para a Hungria? Ou Viktor Orbán só quer continuar flertando com Putin? Vamos analisar isso juntos. Meu nome é Alexei Petty. Hoje é dia 24 de setembro no calendário. Antes de começarmos este episódio, quero lembrar que neste canal do YouTube, todos os dias, saem várias análises de notícias sobre acontecimentos ao redor do mundo, para você acompanhar todas as notícias. Por isso, recomendo que se inscreva no canal do YouTube e curta este episódio. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Lá está escrito apoiar o canal de Alexei Petty. Escolhendo a opção mais conveniente para você. Agradeço o seu apoio. Então, o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, basicamente declarou que não liga para os apelos de Donald Trump. Segundo ele, a Hungria, como um país sem saída para o mar, não tem a possibilidade de construir terminais de gás natural liquefeito ou se conectar diretamente ao mercado mundial. Por isso, seu país não vai abrir mão do petróleo russo, não importa o que digam em Washington. Antes de citar Szijjártó, quero lembrar que hoje o ministro de Energia dos Estados Unidos da América declarou que, em princípio, os americanos estão prontos para cobrir totalmente todas as necessidades da Europa, tanto em gás quanto em petróleo. E aí Szijjártó diz: somos um país sem saída para o mar. Seria maravilhoso se tivéssemos acesso ao mar, pudéssemos construir uma refinaria de petróleo ou um terminal de gás natural liquefeito e nos conectar ao mercado global. Mas não é assim. A Hungria não pretende parar de comprar petróleo russo, mesmo que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, faça tal exigência. Aqui vale lembrar que ontem, 23 de setembro, Trump, ao se encontrar com Vladimir Zelensky na Organização das Nações Unidas, declarou que pode usar seu bom relacionamento com Viktor Orbán para pedir à Hungria que pare de comprar petróleo russo. A seguir, uma citação de Trump. No entanto, o ministro húngaro deixa claro hoje que isso é impossível. A situação destaca a posição complicada de Budapeste, que mantém relações tanto com Donald Trump quanto com Vladimir Putin. A União Europeia enfrenta dificuldades para superar a resistência da Hungria e da Eslováquia quanto ao endurecimento das sanções contra recursos energéticos russos. Para Trump, foi justamente a Hungria e a Eslováquia que serviram como uma boa cobertura na questão da imposição de sanções contra a Rússia. Em Washington, declararam abertamente que estão prontos para impor novas sanções e novas tarifas contra a Rússia e seus parceiros, mas somente depois que a Europa e todos os países da OTAN recusarem os recursos energéticos russos. A maior parte do gás e do petróleo russos na Europa é comprada por dois países, Hungria e Eslováquia. E se a última ainda dá sinais de que está procurando alternativas, na Hungria se recusam terminantemente a buscar novos fornecedores, afirmando que simplesmente não sobreviveriam sem o petróleo e o gás russos. Embora, para ser justo, não são apenas Hungria e Eslováquia que compram recursos energéticos russos na Europa. A União Europeia decidiu abandonar totalmente os portadores de energia russos só daqui a 2 anos. No entanto, a União Europeia reage de maneiras diferentes ao protesto da Hungria. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, destacou a ironia de que foi justamente Trump quem fez essa exigência aos aliados mais próximos dos Estados Unidos da América na União Europeia. Citação de Wadephul. Se o Sr. Orbán sentir pressão por parte de Donald Trump e finalmente começar a usar outras fontes de energia, isso será um desenvolvimento positivo do ponto de vista da Europa. A Comissão Europeia avalia impor restrições à importação de petróleo russo pelo oleoduto Druzhba, que abastece Hungria e Eslováquia.
Assim já buscam formas de bloquear esse oleoduto vindo da Rússia. E agora o mais importante, são as rotas alternativas. Como eu disse um pouco antes, Siart afirma que é exatamente nisso que eles estão se apoiando. Dizem que não há outro lugar para comprar petróleo além da Rússia, que não existem rotas alternativas, só o petróleo russo e mais nada. Os críticos apontam que o governo de Viktor Orbán aumentou as compras de petróleo e gás russos desde 2022 e não está fazendo o suficiente para diversificar. A Hungria prefere o petróleo russo às alternativas fornecidas pela Croácia, considerando as tarifas muito altas e a capacidade do oleoduto limitada, ou seja, os húngaros decidiram que bombear petróleo pela Croácia não é vantajoso nem conveniente para eles. Dizem que o oleoduto não é adequado e as tarifas são altas, mas ainda é possível entregar pela Croácia. Simplesmente, o ditador Putin deu descontos no petróleo para Viktor Orbán para manter a situação como refém. Ou seja, existe sim uma rota alternativa, pelo menos uma. A Eslováquia, que recebe parte do petróleo via Hungria, afirmou que alternativas seguras devem existir antes de recusar o petróleo russo. E agora ambos os países têm uma isenção temporária das sanções da União Europeia para a compra de petróleo russo por oleodutos. Mas ainda mais revelador é que, pouco mais de um ano atrás, lembro que a Ucrânia proibiu o trânsito do petróleo russo da empresa Lukoil pelo seu território para a Hungria. As autoridades da Hungria muito rapidamente, negociaram fornecimentos alternativos de petróleo, mas especificamente petróleo russo, ou seja, entenderam que o petróleo da Lukoil não chegaria mais à Hungria pela Ucrânia. Devemos buscar alternativa, e ao invés de, por exemplo, começarem a trabalhar com a Croácia, eles não fizeram isso. Eles encontraram outros caminhos alternativos para continuar comprando aquele mesmo petróleo russo. E então Siarta declarou, cito: agora estão em pleno andamento as negociações para garantir o fornecimento equilibrado de petróleo para a Hungria a longo prazo. Apesar das medidas ucranianas e do fato de a Comissão Europeia não nos ajudar, podemos garantir o fornecimento de petróleo para a Hungria a longo prazo, apesar de todas as medidas de Kiev e Bruxelas. Mas há outro indicador importante. A Hungria recusou por conta própria as rotas alternativas. E aqui vou apresentar alguns números. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a Rússia segue sendo essencial no fornecimento de energia para a Hungria. Em 2024, 74% do gás consumido e 86% do petróleo foram importados pela Hungria justamente da Rússia. Para comparação, em 2018 esses índices eram de 64% para o gás e 66% para o petróleo, respectivamente. Como se diz, tirem suas próprias conclusões. Vou deixar reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.